Vamos então ao quadro correspondente médico. Olá, doutor Fernando Gomes, como vai? Olá, tudo bem? Vamos juntos mais uma vez, então, aqui, conversar sempre com a sua participação. Você pode mandar para a gente a sua mensagem, seu questionamento, a sua dúvida, qualquer que seja, nenhuma pergunta é boba. Hashtag correspondente médico. O que a gente começa falando aqui? A gente fala de esperança contra a Covid-19, mais uma vacina que é a Coronavac. A notícia do momento é que o governador de São Paulo anunciou que os resultados da terceira e última fase de testes do imunizante vão ser anunciados já na próxima segunda-feira. O medicamento, produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, é uma das grandes apostas para enfrentar o novo coronavírus. Então, doutor, no que consiste essa última fase e por que a expectativa é tão grande em cima dela? Funciona assim, Elisa. Depois que são feitos os testes de laboratório, os testes em animais, a gente passa para a fase em humanos. Aí tem a fase 1, 2, 3 e tem uma fase também que chama fase 4, que é quando você de fato está aplicando ela na população como um todo. Na primeira fase você percebe, você investiga se existe ou não efeitos colaterais que seriam proibitivos de você seguir com o estudo adiante. Na segunda fase você verifica se o efeito esperado pelo medicamento ou pela vacina tem sentido e se interfere no corpo, então, ou seja, se interfere na imunidade. E na terceira fase a gente vê a eficiência da vacina propriamente dita. Se ela produz mesmo os anticorpos, se de fato existe uma taxa que seja interessante de ser utilizado, então, o medicamento ou a vacina. Portanto, é muito importante esse resultado que a gente vai ter acesso em breve. Até agora, quando a gente fala da Coronavac em parceria com o Instituto Butantan, todos os resultados foram positivos, né? A gente não teve nenhuma notícia adversa. O que é que pode impedir da Coronavac ser de fato efetiva contra o vírus? Apenas se os números, no final das contas, quando passar essa fase, essa terceira fase e os dados forem abertos, forem realmente muito pequenos, o que muito provavelmente não vai acontecer. Porque a gente já percebeu na fase 2 que, de fato, ela tem interferência no sistema imune. Todo o racional teórico de qual ela foi montada foi muito bem estruturado. Então, assim, provavelmente a gente vai ter acesso a números que vão ser interessantes e vão justificar o passo seguinte, que é aplicar em toda a população. Doutor, uma dúvida que eu tenho, não sei se pode fazer algum sentido, mas a gente já trouxe aqui, inclusive, a informação de que 2 vacinas apresentaram problemas em fase de testes, a da AstraZeneca e também da Johnson. O fato da Coronavac não ter apresentado esse tipo de problema, aquela reação adversa em pelo menos um dos pacientes envolvidos na fase de testagens, isso significa que a vacina é melhor ou essa interpretação é equivocada? A gente pode entender o seguinte, naquela primeira fase na qual a gente vai investigar efeitos adversos ou se ela faz mal, ela passou muito bem. Foi uma boa aluna que foi passada nos testes com louvor. Então, assim, isso significa para a gente que é segura para aplicar na população, que a gente não pode e não precisa ficar preocupado com efeitos colaterais graves, sérios. Então, aquele medo infundado de não se vacinar, porque não sabe o que vai acontecer, não precisa se manifestar na população. Mas o fato de a da AstraZeneca e da Johnson ter apresentado um resultado adverso é motivo para a gente ficar, opa, pera lá, desconfiado com a vacina ou não? Então, Elisa, também não. O que acaba acontecendo é que a gente está vendo de perto e tendo acesso às informações da ciência passo a passo. É como se fosse um jogo que a gente está vendo a todo momento ali, um gol, um escanteio, uma falta, entende? A gente não viu o resultado final. Por isso que a pesquisa científica ela só termina quando a conclusão é feita, toda a metodologia é avaliada e os dados, então, são plotados e analisados estatisticamente. Então, como a gente está numa situação diferente de pandemia, qualquer passo, qualquer novidade, qualquer dado acaba tendo uma relevância muito grande. Então, nessas 2 vacinas, onde foi identificado algo que pudesse representar um efeito colateral proibitivo, foi parado, foi investigado e, enfim, poder prosseguir com segurança. Você tem alguma dúvida? Quer participar aqui da nossa conversa? Mande pela hashtag correspondente médico. Ainda falando sobre levantamento de dados e a divulgação de informações e de pesquisas, eu quero trazer aqui para a nossa conversa um destaque do site da CNN que fala o seguinte, a gente já falou aqui a respeito de algumas medicações usadas para o tratamento da Covid-19, então vejam isso aqui, ó, Remdesivir tem pouco ou nenhum efeito sobre mortalidade por Covid-19. Quem é que está afirmando isso? É a OMS, disse que o Remdesivir não tem lá o efeito esperado. E aqui, em detalhes, eu trago também a informação de outros remédios, porque eles puseram o seguinte a respeito do Remdesivir, que foi, aliás, a medicação que a gente trouxe do Donald Trump, e ele veio a público e disse que tratou-se depois do coquetel. Sim, de anticorpos monoclonais com Remdesivir, exato. E a dexametasona. Isso. A dexametasona, que acaba sendo um anti-inflamatório hormonal, já mostrou ter efeito principalmente em pacientes moderados e graves quanto ao processo inflamatório que envolve todo o pulmão.
Então, ela já mostrou evidência de que é benéfico, tem efeito benéfico e deve ser utilizado na situação moderada ou grave, no intra-hospitalar, para se conduzir os pacientes para uma melhora clínica. Certo, então a dexametasona não entra nesse pacote de análise da OMS. O que entra é remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, que também se chama ritonavir, e interferon. O que são esses remédios, doutor? Então, são medicamentos que vão interferir no processo inflamatório ou no combate do vírus propriamente dito. Era essa a expectativa que existia. É lógico que quando a gente ouve essa informação, esses dados, a gente precisa pensar que a OMS fala para a população em larga escala. Da mesma forma, quando a gente vem aqui e discute, não, teve o segundo caso de reinfecção e a pessoa morreu, a mesma coisa, são números muito pequenos para uma escala muito grande, que a gente até falou, olha, talvez não tenha toda aquela relevância clínica. O que eu quero dizer com isso? São informações importantes, porque a gente está aqui discutindo o que os governos podem ou devem fazer em termos de gasto, de insumo, de medicamento, para provocar ou não benefício para os pacientes. Diferente do que pode acontecer. Isso não significa que uma pessoa não possa tomar hidroxicloroquina e ter o benefício clínico para aquele corpo, para aquele indivíduo. Certo. A mesma coisa com o remdesivir, que de uma forma ou de outra existem trabalhos científicos mostrando que houve uma interferência, sim, tanto na mortalidade como na evolução e no desfecho. Só que quando a gente pensa isso, avaliando vários trabalhos científicos, imaginando larga escala, a OMS tem o papel, a função e a obrigação de divulgar informação como essa. E nós estamos falando de medicações em casos médios a graves, é isso? Não em casos simples? Não em casos leves, porque justamente a discussão é essa, né? Eu posso, então, um remédio que funcionou bem num paciente grave, então, se eu tratar ele precocemente num indivíduo que abriu o quadro, tem sentido? E é exatamente isso que a gente está verificando aqui. Porque, infelizmente, né, não existe um remédio único para toda a situação e para todas as pessoas. Vamos aqui para o nosso próximo tema. Quer participar da nossa conversa? Fique à vontade, viu? A porta está aberta para você entrar e mandar sua mensagem. #correspondente médico. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informou que as vacinas contra a Covid-19 podem não ser recomendadas para as crianças. Ainda segundo esse estudo, as crianças não foram submetidas a nenhum teste experimental, o que aumenta a preocupação. Ainda falando sobre isso, você que acompanha o quadro aqui com a gente todos os dias, nós trouxemos nesta semana a notícia de que a farmacêutica Pfizer deve começar a testar a vacina contra a Covid em jovens a partir dos 12 anos. Será então o primeiro teste a incluir essa faixa etária. Doutor, na prática, como é que funciona isso? Como é que lá para frente pode ser determinado que as crianças vão tomar a vacina, sendo que elas não fazem parte do grupo de testes? Então, quando a gente desenha um trabalho científico, existe a criação, dentro da metodologia, do grupo a ser estudado, com critérios de inclusão e exclusão. Por uma questão ética e até pelo próprio racional teórico dessa doença que a gente está falando, a coronavírus, o que acaba acontecendo é que a população a ser estudada inicialmente é a população de adultos, sem doenças muito graves, e as crianças ficam, então, para serem avaliadas na sequência, a partir do momento que a informação de que a vacina é segura, eficiente e tem a sua aplicação validada para adultos, pode ser realizada. E a partir de então, é lógico, você vai ter que testar em criança de qualquer forma, só que de uma forma escalonada. Primeiro as crianças mais velhas, então aqui a gente está falando da faixa etária dos adolescentes, né? Um pouco mais crescidos, ali 12 anos. Um pouco mais crescido, geralmente esse teste ele acaba sendo com uma dose um pouco menor, ou seja, seriam todos repetidos as mesmas fases, porém com segurança, até chegar num valor que seja adequado. E depois, então, as crianças mais jovens podem e devem ser testadas. Existe um racional, porque você não vai colocar uma criança que tem o sistema imunológico ainda sendo testado e sendo colocado a xeque na sua infância, de cara numa situação que a gente não conhece. Tá, uma dúvida, doutor. As crianças não fazem parte da testagem da Covid porque a Covid acomete mais aos mais velhos e não às crianças? Ou geralmente crianças não se envolvem em testagem de vacina? Não, geralmente por uma questão ética existe uma preocupação de primeiro você estudar uma população que seja não prejudicada pela testagem inicial, que tenha pelo menos um racional teórico de maior proteção natural, para depois então você expor os mais vulneráveis. Porque as crianças, tanto as crianças como os muito mais velhos ou com doenças pré-existentes, acabam clinicamente, a gente já sabe isso, acabam sendo vulneráveis. Muito bem. Doutor, mais uma pergunta que eu lhe trago aqui. Por que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informou que a vacina pode não ser eficaz para as crianças? Porque a gente está falando ali primeiro da testagem e os motivos pelos quais as crianças não passam por isso. Mas por que de fato a vacina pode não ser eficaz? Então, como não existiu a testagem, a abertura de dados e a análise desse grupo específico,
a gente pode se surpreender com uma resposta diferente. Então, de repente, o sistema imunológico do adulto, que já foi submetido a outras vacinas, que já teve outras doenças virais, muito mais do que a criança por tempo de exposição ao mundo terrestre. Concorda? Então, assim, pode ser que o resultado não seja tão igual ou relevante como observado nos adultos. Vamos aqui com uma pergunta no nosso telão, pergunta enviada pela hashtag correspondente médico. Vamos ver, Elis Souza. Obrigada, Elis, pela sua participação. Elisa, sobre a pesquisa de que o grupo O, sim, um assunto do tipo sanguíneo, de que o grupo O é menos suscetível ao coronavírus, minha família toda é grupo O, inclusive eu sou O. Posso ficar mais tranquila ou nada ainda foi confirmado, doutor? Claro, ainda mantendo todos os cuidados. Então, a gente tem os tipos sanguíneos classificados por essa proteína que pode ser presente, né, nas hemácias, que são as células do sangue que transportam oxigênio. Então, a gente tem o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O, quando não tem essa proteína na superfície. Os tipos mais comuns sanguíneos são o A e o O. E o que se observou é que as pessoas com tipo O acabam tendo uma manifestação clínica, uma tendência a ter uma manifestação clínica menos grave, com menos complicações do que as do tipo A. É um dado interessante, mas assim, não é motivo para a gente comemorar nem para ficar triste, mas acaba interferindo porque pode provocar para a gente ideias novas de medicamentos, de estratégias para se realizar o tratamento. Eu também sou tipo O. A gente fica feliz, né, de alguma forma, mas não significa que por conta disso você não vai tomar os seus cuidados, que você não possa ter a doença e que você não possa ter complicações graves também. Sempre alertando que isso aqui são dados gerais da população. Sim. Traz uma espécie de um acalento, né? Eu sou tipo O, então pode ter a possibilidade. Todas essas notícias mexem muito com a gente. Sim, acabam interferindo aí na nossa forma de pensar, mas o comportamento deve ser igual para todo mundo. Eu até aproveito e te faço uma pergunta. Você já teve a Covid-19? Você sabe qual que é o seu tipo sanguíneo? Comenta pra gente, hashtag correspondente médico. Compartilha a informação. Se você já teve, qual que é o seu tipo sanguíneo? Próximo tema que eu trago aqui. Você tem acompanhado nesta semana que o presidente Bolsonaro sancionou com alguns vetos a lei que muda alguns detalhes do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, é aumento da validade da carteira, uso da cadeirinha dentro do carro, aumento do número de pontos, agora foi para 40, mas com algumas ressalvas, porque inicialmente a pessoa pensa, nossa, então até 40 pontos eu posso fazer algumas irregularidades no trânsito? Não é bem isso, viu, gente? Você só pode atingir 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima. Passar o sinal ou semáforo no vermelho, por exemplo, é infração gravíssima, assim como dirigir embriagado, ultrapassagens irregulares. Então, as regras vão mudando para cada caso. Doutora, a pergunta é o seguinte, dentro desse universo aqui dos motoristas habilitados, qualquer pessoa que esteja habilitada e tenha um carro, pode sentar nesse carro e sair dirigindo por aí. Mas quando ele sai da garagem, ele precisa cumprir muitas regras. Como é que nós, seres humanos, lidamos com essa quantidade de regras? Principalmente, né, com essa mudança de regras, né, com essa mudança de formato do jogo daqui para frente. Bom, o que acaba acontecendo é que você já deve ter notado isso. Uma pessoa dentro do automóvel parece que ela expande o ego dela, né? Isso é natural. Isso não é a pessoa que está no carro do lado, é a gente também. Existe um efeito interessante. Da mesma forma que a gente fala do nosso comportamento com o aparelho celular, existe um comportamento diferente quando as pessoas estão dentro de um veículo. Mas por uma questão de segurança, a gente já entendeu. Existem duas formas de você modular o comportamento das pessoas para trazer aí a possibilidade de utilizar o veículo sem matar ninguém, enfim, sem causar danos maiores. Você trabalha com reforço positivo, então, na verdade, dando mérito para a pessoa e mostrando para ela que é um bom condutor, e com reforço negativo, né? Sempre que você tem um reforço negativo, e muito mais do que uma bronca, o fato de existir multa, ou de existir sanção, ou de retirada de carteira, faz com que a pessoa fique atenta, porque ela vai ter um prejuízo secundário se não tiver um bom comportamento. Então, o nosso cérebro acaba se estruturando dessa forma. A gente não quer ser castigado, a gente não quer ser penalizado com a perda de dinheiro por algo que eu poderia evitar se eu andasse exatamente dentro da regra. A gente não quer ser castigado, mas por que a multa financeira tem mais valor ou mais peso emocional do que a multa moral? Porque só de dizer, olha, não pode dirigir embriagado, natural seria então que ninguém dirigisse embriagado, mas as pessoas dirigem, muitas delas, e aí só aprendem com a multa, só no dinheiro? O que acaba acontecendo é que você faz a troca das suas horas de trabalho, ou de todo o tempo que você destinou para captar aquela verba, aquele recurso, por um comportamento inadequado. Como isso machuca o cérebro e ele acaba trabalhando com uma coisa muito concreta, fica muito mais fácil, então, da pessoa pensar duas vezes, porque ela tem algo a perder. Mesmo porque, nessa situação do indivíduo embriagado, em que principalmente existe a inibição do funcionamento adequado do lobo frontal,
e o nosso juízo, então, ele fica alterado. Aqui na frente, então. Aqui na frente, acima dos olhos, na porção da testa, principalmente. Então, o que acontece? Quando o indivíduo ele se embriaga, ele tem contato com a substância, com o álcool, inicialmente, as inibições são liberadas. Então, aquilo que a pessoa pensa, mas não conta para ninguém, ela põe para fora. Comportamentos ou tendências agressivas ou descuidadas ganham uma relevância muito maior e acabam acontecendo. Nessa situação, simplesmente a questão de, olha, uma punição, uma bronca ou alguma coisa que não mexa no bolso, vai ter pouca influência. Quando a pessoa imagina, olha, mais do que causar um dano sério para uma outra pessoa, porque ela acredita que isso não vai acontecer, eu posso ficar com menos dinheiro ou perder o direito de dirigir. Então, alto lá, eu vou respeitar de uma forma melhor. O reforço negativo acaba sobrepujando essa liberação inicial que o álcool pode provocar. Deixa eu pegar um trecho da sua fala sobre os motoristas. Você falou sobre o ego. Por que que alguns seres humanos se sentem superiores por estarem dentro dos seus carros? Ainda mais se o carro for caro, for grande. Existe uma tendência disso, de fato, mexer com o ego da pessoa? A gente sabe que o indivíduo, cada pessoa, cada um de nós, tem por si, isso acaba sendo natural, como direito garantido, 1 metro à nossa volta, com uma sensação de pertencendo a nós mesmos. Quando você entra por um automóvel, isso expande e você tem uma proteção física maior, além de muito mais velocidade do que normalmente você conseguiria com as suas próprias pernas e possibilidade de fazer caminhos e ir para lugares distantes e remotos, que você fisicamente também não conseguiria. Um certo poder, um domínio. Isso de fato acontece, principalmente para quem está no volante tomando a decisão a todo momento. Como a gente conduz a nossa vida, nesse momento a gente estaria conduzindo, o cérebro acaba entendendo assim, o nosso próprio caminho. E nesse momento existe a expansão dessa segurança, né? O que pode ser bom por um lado, mas por outro, se a pessoa tem uma tendência a ser mais agressiva, a ser, como o pessoal diz, fominha, não é? Quer passar na frente, cortar, não entender que as outras pessoas também precisam chegar nos lugares e por isso estão se locomovendo, acaba tendo, então, um papel de destaque, o que pode ser muito complicado, causando briga, causando complicações e, muitas vezes, até mesmo penalidades que precisam acontecer para que a pessoa caia na real e volte a conduzir de uma forma saudável. Acaba sendo um perigo tremendo e você pode tirar a vida de outra pessoa. Então, vai muito além do ser engraçado, do ser divertido, do sentir-se ali maior. Você pode matar alguém de fato. Doutor Fernando, muito obrigada mais uma vez por essa nossa conversa e a você que participa sempre pela hashtag. É isso aí. Obrigado você, viu, Elisa? E até a próxima. Muito bem, este foi mais um Correspondente Médico.